Bom dia, queridos alunos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje daremos continuidade, tá bom? A nossa leitura e interpretação de textos, certo? Na aula passada nós estudamos aí o gênero histórias em quadrinhos e a tirinha, né? A gente conseguiu interpretar legal, foi bem interessante. No vídeo de hoje nós iremos estudar o gênero narrativo conto. Tá certo? A gente vai estudar a leitura e a interpretação no gênero narrativo conto. O que é conto, professor? O conceito de conto vai ser uma narrativa curta que apresenta os elementos do romance, que é um outro gênero. Digamos que o conto seja um filme, certo? O conto vai ser um filme, enquanto o romance vai ser as séries que vocês assistem, entende? Por quê? O conto ele vai ter um único conflito, enquanto o romance existem vários conflitos com esses personagens, certo? Então, o conto ele tem alguns elementos, né, do romance, que são esses elementos estruturais, que é a estrutura do conto. Ele vai precisar ter um narrador, personagens, um enredo, tempo, espaço, clímax e desfecho, tá? Para ter um formato de conto, ele precisa ter esses elementos. Antes da gente conversar a respeito desses elementos, a gente precisa entender também que o conto ele pode ter uma página, tá? Ou ele pode ter 7 páginas, tá? Independente da quantidade de página, vai ser um conto se existir essas características, certo? Um único conflito e ter esses elementos. Se passar de 10, 12 páginas, a gente já vai abranger a questão do gênero textual romance, tá? Mas vocês precisam entender que o conto é um texto narrativo, onde vai contar ali uma historinha curta de alguma situação. E também que é uma situação de ficção, certo? É um gênero ficcional, literário, que a gente vai abordar isso no decorrer das nossas aulas, beleza? Então, o conto ele vai ter que existir um narrador, tá? Vai ter que haver um narrador. Esse narrador pode estar em primeira pessoa ou em terceira pessoa. A gente lembra lá dos verbos lá, eu, tu, ele, nós, vós, eles. O narrador em primeira pessoa vai ser eu, certo? Eu que conto a história, eu vou ser o narrador personagem, ou então um narrador em terceira pessoa. Precisamos de um tempo e de um espaço, né? O conto ele precisa estar claro, se ele vai se passar em um dia, em uma semana, certo? Se ele é um conto que passa no século XIX, no século XVIII, certo? E o local de onde vai ocorrer a história, se vai ser numa sala de aula, se vai ser numa praça, se vai ser numa casa, entendeu? São esses os elementos que a gente deve perceber no gênero conto. O que mais, professor? O conto ele deve ter um enredo, uma história, né? Um sentido. O que vai acontecer com esse personagem, certo? E esse enredo, ele vai acarretar ao clímax, tá? Clímax de um texto. O que é o clímax? Vai ser aquela parte mais interessante do conto, onde a gente vai sentir que vai ser ali que vai virar aquela chavinha, sabe? Ali que vai ser o ponto alto do conto, onde vai acontecer alguma coisa com o personagem, certo? Uma característica também fundamental do conto é a verossimilhança. O que é a verossimilhança? É um conceito literário, certo? Que é semelhante à realidade. Então, o conto é ficcional, porém, ele precisa estar ali paralelo à realidade, tá bom? Por fim, o desfecho. O conto ele precisa terminar. A gente precisa saber o que aconteceu com esse personagem. Não necessariamente esse personagem vai ser feliz para sempre, porque se esse personagem fosse feliz para sempre, seria um conto de fadas, né? Mas a gente está falando aqui do gênero conto em si. Então, ou esse personagem vai ter um fim legal, ou ele vai ter o fim que a história merece, certo? Então, são esses os elementos da narrativa, conto, espero que vocês tenham entendido. Nós vamos fazer atividade para vocês fixarem esse assunto, beleza? Muito obrigado e fiquem com Deus.